Espelho, espelho meu. Quem sou eu na timeline? A imagem que a gente projeta no mundo, né? Nas redes, no trabalho, nos nossos encontros, ela vem carregada de muita coisa. Ela vem carregada das crenças, ela vem carregada do que a gente acredita. Então a gente tem aquelas imagens dos corpos perfeitos, do que a gente imagina que os outros querem, do que a gente imagina que os outros esperam da gente. E nessa curva tão louca de a gente tentar projetar o que a gente acha que as pessoas querem ver, a gente acaba esquecendo de pensar em quem a gente é de verdade, né? E a gente projeta essa imagem. Eu sou Natália Leone. Eu sou Marília Castro. E você? Qual é o filtro que te esconde? Fala pra gente. Todo mundo que adora um filtro. Menino, outro dia teve um negócio desse, não foi? Deu um BO assim no Instagram que cortou os filtros, que eu vi um monte de gente desesperada outro dia desse. Teve uma coisa assim que não ia mais ter filtro. Filtro de embelezar? Ah, é. Então, eu andei pesquisando, né, para o podcast. E tava vendo, assim, a opinião de psicólogos sobre o efeito, né, desses recursos na mente da gente. O filtro é massa quando é para fazer graça, é filtro performático, de artista, de boneco, de coisa. Mas quando passa a ser para utilização, assim, para criar um rosto que não é o seu. Que não é o seu, e é uma perfeição inalcançável. Perfeito. Aí as pessoas começam a adoecer. Não, e é maravilhoso, porque eu já vi, você coloca filtros, né, que você ganha a boca, que o nariz afina, tem vários assim, e é muito louco, porque eu já vi gente começando, viu aquela imagem, gostou tanto, começa a querer ir no médico para fazer procedimento, para não sei o quê, você fica, velho, what? Eu até entendo, né, que a gente queira em algum momento melhorar uma coisa ou outra, quero ajeitar isso que não tá muito bom, isso aqui não me agrada, massa, mas qual é o limite, né? É muito louco a gente pensar esse limite da imagem, do que a gente parece para o que a gente é de verdade, né? Sabe quando foi que eu me dei conta do perigo disso? Eu me lembro que eu comecei a usar rede social, assim, comecei a usar Instagram, e todas as vezes que eu ia gravar uma história, eu colocava um filtrozinho para dar uma amenizada na cara de sono, no inchaço. Nunca usei filtro muito elaborado, não. Mas eu comecei a perceber que todas as vezes que eu tava em algum lugar e que eu ia tirar uma foto com minha câmera normal, sem filtro, eu ficava, gente, mas tô com ruga, tô com muita ruga. Eu sempre foi meu rosto. Quando foi que eu perdi essa referência de tanto me ver em rede social? Eu comecei a... Gente, eu envelheci. Ninguém envelhece em uma semana. Ninguém ganha ruga em uma semana. Mas é muito louco porque você perde essa referência. Total. E a gente começa a agir, às vezes eu acho, a exagerar, né? A gente começa a ficar em busca de uma coisa que é inalcançável mesmo. Porque a vida do Instagram ela é inalcançável, né? Do Instagram não, das redes sociais. Das redes. Eu, inclusive, eu não sou uma pessoa contra procedimentos estéticos. Eu faço procedimentos estéticos, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que realmente é um limiar, assim, muito arriscado de você errar a mão. Porque chega uma hora que você perde mesmo a referência. Você fica assim, tá, é isso mesmo que eu quero? Ou eu tô querendo colocar uma boca porque, sei lá, eu sigo uma pessoa que tem um rosto muito legal, assim, que tem uma boca... E às vezes a pessoa nem tem aquela boca, também é filtro. Ou é maquiagem, ou é efeito, é qualquer coisa. E você se distancia da referência de quem você é, né? E aí passa... Gente, eu vejo pessoas que, quando eu olho assim a trajetória, eu fico, meu Deus, eu era uma pessoa completamente diferente. Você vê que o nariz não tem mais nada a ver com do nariz dela. A boca... O rosto é completamente diferente. E o rosto é o centro, né? Mas você acha que a pessoa percebe? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque são etapas, né? Não é um negócio que você faz da noite pro dia. Sim. Vai fazendo, vai mudando, e acaba que ela nem percebe que tá tão diferente, né? Um belo dia chega assim, tanto que quando você fica muito tempo sem ver alguém e que faz isso, quando você fica, gente, fulano tá estranha, tal... E você não sabe o que foi. Mas pra fulano não tem... Tá tudo ótimo, certo, tá tudo igual, como sempre foi. Não tem nada de diferente. Gente, que loucura, né? Eu fico pensando sobre isso, assim. Eu tenho medo, né? Muito medo dessas coisas, assim. Mas também minhas redes sociais, gente, quem me segue sabe que eu apareço descabelada. Eu não sou essa, de pijama, tô nem aí. Mas eu tenho um pouco de medo mesmo, assim, dessa coisa de perder a mão, de achar que a gente vai buscando uma coisa que é tão mentirosa. Tem uma menina na internet que eu acho maravilhosa, que é... Um filtro, por causa de um filtro, ela criou um personagem. Porque o filtro deixou ela tão jovem, tão com o nariz afinado, que ela criou uma personagem, acho que é Kika o nome.
E aí ela criou essa personagem e essa personagem virou famosa na internet. Tipo, a influência é a personagem, a mulher não. Se você encontrar a mulher na rua, não é a mesma pessoa. Inclusive, quando ela tira o filtro, você fala assim, what? Quem é essa? É. É muito engraçado o que as redes fazem, né? A gente fica nessa busca do inalcançável, do que a gente não pode ter. Você acha que em algum momento, Nath, a gente se perde nessa busca do perfeito? Eu acho. Eu acho porque, inclusive, eu tenho... nem sempre eu fui feliz com o meu corpo, né? Com a minha aparência. Acho que todo mundo sempre teve. Eu quero deixar registrado que eu acho isso um absurdo. Mas o ser humano é assim, o ser humano é assim. Não tem jeito. Todo mundo, em algum momento da vida, esteve insatisfeito, quis ser outra pessoa, né? E aí, com o tempo, a gente vai entendendo que a gente só pode ser a gente. E aí, se a gente não fizer as pazes com isso, lascou. A gente vai viver eternamente nessa briga. Mas eu sempre fui muito magrela. Meu pai, Ave Maria, me chamava de Olivia Palito. Pai, beijo. Me chamava de Olivia Palito. E eu venho de uma geração das meninas do Tchan. Também. Na época da escola, todo mundo... Igor deu risada. Era, Igor, a gente botava roupinha, Igor. Na época da escola, meu amor, meu pai dizia que se me desossasse, não dava pra fazer um pastel de carne. De tão magrela que eu era. Então, assim, eu vivia nessa insatisfação, porque o padrão da beleza eram as meninas de coxa grossa, de bunda grande, né? E eu, coitada, meu pai dizia que eu não tinha bunda, eu tinha um prolongamento das costas. Graças a Deus eu tenho dinheiro pra fazer terapia hoje, viu, gente? Porque senão... E pra malhar, que e ela pra tá malhar. lá, viu? Ela tá lá na missão que eu sei. Mas imagine para um adolescente de 11, 12 anos que o corpo ainda tá em formação, não dá pra ter esse nível de exigência. Entendi. E hoje, por exemplo, eu vejo que as meninas que estão na idade que eu estava nessa época têm acesso a muitos recursos. Sim. Né? De cirurgia, de procedimentos. Já nessa idade, né? Já nessa idade. Embora não seja possível, né, fazer algum tipo de cirurgia antes dos 18. Mas já existe essa preocupação. Não gosto do meu nariz, não gosto de não sei o quê. Porque a referência está sempre sendo a internet. E hoje em dia o grau de comparação é muito maior, né? Porque antigamente, se você pensar na nossa época, a gente sofria essas coisas, esses bullying, mas a gente vivia ali, naquele nosso mundinho. Quem conhecia a gente chamava de magrela, chamava disso, daquilo, 4 olhos, nananã, mas era ali, naquele universo. Hoje em dia, com as redes sociais, é tudo amplificado, né? Você tá na rede, é pro mundo. Então, são milhares de pessoas te vendo, você vendo e consumindo esse... Porque a gente, às vezes, acha que não, né? Que a gente tá ali fica meia hora, 1 hora olhando as redes sociais e tal, e que aquilo não influencia, a gente de alguma forma influencia, né? Totalmente. A gente tenta se espelhar naquelas coisas. Hoje eu vi um vídeo, de quem foi, meu Deus, que eu achei meio absurdo. Era uma influencer famosa. Eu não vou falar o nome dela não, mas uma influencer famosa daqui de Salvador. E ela fez um vídeo assim, se você tá triste, vai malhar. Se você tá feliz, vai malhar. Se você tá cansada, vai malhar. Se você não sei o que, sabe por quê? Porque uma pessoa gostosa é uma pessoa mais feliz. Uma pessoa gostosa, ela consegue tudo que ela quer na vida. Uma pessoa gostosa, e eu fiquei aquilo me incomodou tanto, porque, primeiro, eu acho que o conceito de gostosa ele é muito mais amplo. Uma pessoa gostosa não quer dizer necessariamente uma pessoa que treina, uma pessoa que vai pra academia, mas ela estava falando disso. Uma pessoa gostosa se preocupa com seus treinos, se preocupa com a dieta. Não, rei. Existem várias pessoas que são maravilhosas e gostosíssimas e que não são essas pessoas. Mas você, assistindo essa influencer, com 12, 13 anos, que não tem um nível crítico, um pensamento crítico formado, você entende que é aquilo. E quando você não consegue se encaixar naquilo, porque muitas vezes a gente não consegue mesmo, por ansiedade, por depressão, por aquilo não ser o que te dá prazer de alguma forma, né? Tem gente que gosta mesmo de fazer atividade física, tem gente que não gosta, que faz por obrigação, que faz por saúde. Ou que não tem tempo. Ou que não tem tempo. Então você começa a se sentir frustrado, começa a se colocar na caixinha, numa bolha, né? Porra, eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo. Eu tive muito isso, né? Porque eu era muito magrinha, até eu menstruar. Depois que eu menstruei, eu virei outra pessoa. Eu fiquei muito gordinha. E depois eu entrei no mid-size, que é mais ou menos o que eu sou até hoje, né? Eu não sou uma mulher que você olha e você diga, nossa, é gorda, mas também não é magra. E eu, muito tempo, assim, as minhas amigas na escola, as pessoas com quem eu andava, eram muito magrinhas na época da escola. E eu achava que esse era o padrão. Então, desde muito nova, eu fico fazendo dieta. Ó, que loucura. Eu tento encaixar em algum lugar. E não é assim, Marília, é legal você fazer dieta pra sua saúde. Velho, se você abrir meus exames aqui agora, eu fiz agora, recente, tá tudo em dia. Tudo lindo. Mas você olha, uma pessoa passa na rua e diz, não, tá gordinha, hein? Como já aconteceu.
E deu indo treinar natação, uma pessoa na natação olha pra mim e fez, eita, que tá saindo a dobrinha do maior. Sim, e daí? Eu pergunto logo, você tá pagando o meu mercado, meu amor? Entendeu? Mas eu digo assim, claro, hoje em dia eu faço terapia há muito tempo, né? Quero deixar claro, gente, façam terapia, pelo amor de Deus. Tem um senso crítico de pensar, isso me afeta, isso não me afeta. Mas para uma adolescente, pré-adolescente, isso entra na cabeça e é o que a gente vê. Porque isso também vai gerando os adultos das próximas gerações. Então, são os adultos inseguros, são as pessoas que têm problema com autoestima, que têm questões com bulimia, né? E aí a gente enverga essa questão da imagem que leva para uma coisa de saúde também, É verdade. né? Até que ponto é saudável a gente olhar para esse lugar e querer transformar tudo? Eu não sou feliz como eu sou, nada em mim presta. Eu fico pensando nisso, sabe? Você tem um corpo funcional, cara. Você tem um corpo que te leva para todos os lugares, você tem um corpo que te dá alegria, que te dá prazer, que te permite ir atrás de um carnaval, que te permite dar risada com seus amigos, que te permite... Tanta gente que, sei lá, tá acamado, que tá no hospital, que vive conectado a uma máquina, que gostaria que tá em tratamento de uma doença muito bizarra e queria estar tendo a oportunidade de ter o que você tem. E a gente, ainda assim, mas por quê? Porque isso se fala o tempo todo. Quando eu vi essa blogueira hoje, na minha cabeça eu fiz, cara, isso é um desserviço à humanidade. Total. Eu tô com vontade de mandar uma mensagem pra ela, porque a menina nem me parece ser uma pessoa muito fútil, nem E nada. talvez esteja replicando um discurso Mas que ela também ouve. A minha vontade é mandar uma mensagem pra ela e dizer, poxa, cara, não fale isso pare. não. Não fale isso não, porque você influencia um tanto de gente, muitas mesmo, e pessoas que podem realmente ir por um lugar que não é legal. Porque não é todo mundo que tem esse equilíbrio, velho. Não é todo mundo que ouve uma mensagem, que ouve uma coisa que você fala e não desequilibra, né? É muito louco. Até porque, né, como você falou, o que é ser gostosa? Você que tá aí assistindo, diga pra gente o que é ser gostosa. Comenta aí, o que é ser gostosa pra você? Gostosa, não é gostosa. Gostosa pra Gostosa. você. O que é ser gostosa? Pois é, a gente criou essa imagem hoje de que uma pessoa super gostosa... Eu, inclusive, vou fazer aqui também... Eu tô, desde o ano passado, um monte de gente acompanhando o Sandro, o dono dos peitos de Natália. O dono? O que fez, o criador, o dono não, o criador. Doutor Sandro Queiroz, maravilhoso. Eu fico dizendo a ele ficava acompanhando minhas redes sociais, eu fiquei dizendo, fazendo uma contagem regressiva para os meus 40 anos, né, que eu fiz agora em agosto. E eu ficava dizendo que eu ia buscar essa melhor versão, que na minha cabeça era essa versão. A pessoa que precisava perder peso, que precisava fazer uma dieta, então eu comecei a entrar no esquema de treino todo dia, quero perder peso, tá. Depois, aquilo me deixou tão frustrada, porque assim, eu não conseguia chegar na quantidade de água todos os dias, porque a minha vida é uma loucura. A quantidade de proteína. A quantidade de proteína todos os dias. Nath, aquilo começou a me dar um nó na cabeça, a me deixar tão frustrada, eu me senti tão péssima, que no primeiro dia que eu parei, que eu sentei, que eu me vi chorando por causa disso, que eu fiz, cara... Que loucura é essa que eu tô fazendo comigo mesma, velho? Eu sou uma mulher de 40 anos, vai se lascar todo mundo. Toma vergonha em sua cara. Tá louca? Acorde. Fica direita, bicha. Não, velho, minha melhor versão é uma versão que passa tempo com o filho, que sai, que se diverte, que tá saudável, claro. Eu não tô aqui dizendo pare tudo, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que faz atividade física todos os dias, nado, enfim. Mas, velho, vamos ter esse bom senso de parar e pensar, eu tô exagerando, eu tô sendo cruel comigo. Isso não tá me fazendo bem, né? Mas é tanto que se você perguntar para a maioria das mulheres, principalmente, esse é um ponto que eu gostaria de falar mais pra frente. Se você perguntar, não vou dizer para todas, mas eu arrisco dizer que para a grande maioria, você tá satisfeita com o seu corpo? A pessoa vai dizer, não gosto disso, não gosto daquilo. Por quê? A referência vai ser sempre uma referência externa. Claro. E tem algo que a terapia me ensinou muito, né? Que é essa busca de ser e de ter algo com base em como o outro vai me ver e se o outro vai gostar de mim, e se um belo dia o outro mudar de opinião? Eu vou ficar loura porque, sei lá, meu marido, meu namorado gosta do cabelo grande. Tá, e amanhã ou depois se ele resolver mudar de ideia? Se ele achar outra loura. Teve uma vez que eu tive uma criatura que ele dizia assim, poxa, por que cortou o cabelo? Eu adoro cabelo grande. Compra uma peruca e bote na sua cabeça, meu amor. Maravilhosa, Natália, você. Compra uma peruca e use, porque o meu cabelo, no dia que eu quiser cortar, eu vou cortar. No dia que eu quiser deixar crescer, eu vou deixar crescer. Mas a referência acaba sendo sempre o que é que o outro gosta. O que é que você gosta em você. A atividade física, pra mim, acabou sendo... Eu sempre fiz atividade física de alguma forma, né? Meu pai sempre estimulou muito a gente fazer atividade física, bicicleta, caminhar, sempre fez alguma coisa. Mas eu nunca tive a frequência que eu estou tendo no último ano.
por uma série de questões. A atividade física realmente, para mim, acabou sendo uma válvula de escape. Num processo lascado, assim, de tristeza, de não saber o que fazer, acordava cedo demais, eu ficava, preciso direcionar essa energia para alguma coisa. Então, eu ia para atividade física, ia para academia, malhava, e eu descobri ali um prazer. E passei a ter muito mais generosidade comigo. Poxa, eu sou uma mulher de 41 anos, né? Vou fazer 41 anos. É tão bom ter mobilidade, fazer o que eu quero, ir para onde eu quero. Sim. E você falou do consultório médico, antes da gravação, eu tava no consultório da ginecologista, né? Aí passou uma senhorinha de 80 e poucos anos. Hiperativa, assim, sabe? Com a bolsa dela. E aí a médica falou, Natália, olha, você vê, tá vendo aí, né? Faz viagem internacional sozinha. Dirige até hoje. Ela fala, eu quero até o final da minha vida chegar no avião e botar minha malinha lá em cima. E eu fico pensando muito nisso. A gente acaba criticando tanto a estética. Eu não tô dizendo que não é importante, gente. Eu não vou ser leviana de dizer assim, que não é legal você se olhar no espelho e dizer, poxa, eu sou bonitona. Tô bonita, tô gostosa, eu gosto do que eu tô vendo. Não é isso, não tô demonizando isso, não. Mas existe um ponto para além disso. Sim. Né? Só que a gente é ensinado ao longo da vida a se relacionar com o nosso corpo de uma maneira pouco generosa. E eu tenho algumas histórias bem legais dessa... Começa na família, né? Claro, sempre. Começa na família. E esse lance que eu falei do olhar do outro, assim... Eu quero fazer uma pausa para dizer um negócio aqui interessante. Toda família tem um parente podre. Não é podre, não é podre. Aquela pessoa fuleira, contendeira, criadora de problema, mentirosa, que a vida é uma porcaria, mas tem sugestão para dar na vida de todo mundo. É uma pessoa maledicente, que conta mentira, que faz intriga, que faz não sei o quê. Sempre. Boca de me dê. Toda família tem. E se você acha que na sua família não tem, essa pessoa pode ser você. Na minha família tem. Teve uma época, quando eu tava pré-adolescente, né, adolescente. Meu pai descobriu que eu tava de namoradinho. E aí, o que foi que ele fez? Minhas primas vão assistir esse episódio e vão lembrar de tia Selma. Vai morar com tia Selma. Tia Selma é uma tia, uma senhora, né, que tem um jeito muito peculiar de educar. Ela achava, né, que ela dava jeito em todo mundo, que com ela todo mundo ia tomar jeito. Então, assim, na cabeça dela, ela ia dar jeito em mim, porque eu tava namorando e ia deixar de namorar. Primeira coisa que tia Selma fez quando eu fui pra lá, né, fui morar lá em Aracaju com ela. A roupa da escola não ia ser uma calça coladinha. Ela comprou uma calça que parecia um saco de batata, né? Cabia eu e 2 cachorros brigando dentro da calça. Não chamar atenção. Eu e 2 cachorros brigando dentro da calça. Depois ela começava com uns discursos assim, que na época eu não tinha noção da gravidade disso, mas hoje, fazendo terapia, eu fico pensando, gente, que crueldade com uma menina, né? De dizer assim, primeiro que aquela lavagem cerebral, assim, namorar pra quê? Né? Pra que você vai começar a namorar cedo, daqui a pouco nenhum homem vai lhe querer? Gente, que maluquice é essa? Por acaso alguém me pergunta se eu vou querer? Por que a referência é sempre se o outro vai querer você? Né? Se você não se comporta assim, nenhum homem vai lhe querer. Né? Aí ela... Meu Deus, eu vou contar essa história, eu sinto que eu vou me arrepender muito de... Ai, manhã vai ouvir essa história, vai dar risada. Ela tinha um negócio que era assim, todo dia ela dizia, namorar não presta. Pra que namorar? O homem vai lá, o namorado vai lá, aperta seus peitos, aperta sua bunda, daqui a pouco tá tudo caído. Olha que miséria. Agora, detalhe, tia Selma tinha uns peitos que batia cassina no umbigo. Eu ficava pensando, será, menina, que ela namorou muito? Eu ficava nessa dúvida. Ela já é uma senhora, os peitos já aqui no umbigo, eu dizia, gente, será possível? Hoje eu digo, tia Selma, não se preocupe não, se caísse, doutor Sandro levantava. Mas eu posso dizer que essa teoria é falsa. Pode apertar que não tem problema nenhum, não. Ai, imagine que maluquice. É cada coisa que a gente ouve, viu? Mas eu fico pensando assim, acaba que toda essa coisa que a gente vê, que a gente busca, ajuda a gente também, com seus prós e contras, claro, a construir a imagem que a gente quer passar, né? Porque eu fico pensando que a gente também, em algum momento, e eu percebo isso assim mais velha, esse foi um desejo meu mais velha, tem, sei lá, uns 5, 6 anos, que eu fiz, por exemplo, uma consultoria de imagem. Por quê? Eu sempre fui essa pessoa que parece despenteada, os cabelos
para de pijama nos lugares. Assim, bem contra a minha mãe. Eu sei que você não vai assistir, mas, ó... Eu sei que todo mundo sabe que você tentou. Bichinha. Ela vivia dizendo, pinte esse cabelo, menina, pinte esses cabelos, se arrume. Passa um batom. Minha mãe, minha filha, toda vez, se ela tiver qualquer coisa de saúde assim, ficou com a gripe, ela, se eu morrer, você me enterre de batom. Meu Deus. Se não botar batom, vamos puxar o pé. Ela é esse tipo de pessoa. E teve eu como filha, coitada, que é o oposto disso. Mas depois de um tempo, assim, eu comecei a buscar também esse lugar. E aí, quando eu fiz essa consultoria, foi muito legal, porque... Não sei se vocês sabem o que é uma consultoria de imagem. Ela avalia um monte de coisa, né? O seu estilo, o que é que você gosta, que cores ficam boas em você, faz um estudo de cor, né? De corte de roupa. É muito legal isso. Porque você olha e você fala, poxa, eu sempre usei blusa V. Não te valoriza tanto. Se você usar no tomara que caia, talvez fique melhor. Coisas assim que eu achei muito interessante. E que me permitiram, de alguma forma, mudar um pouco a imagem que eu queria, para o que eu queria. Claro que quem me encontra na rua ainda me vê muito de calça jeans, eu ando muito de tênis, eu não sou uma pessoa que usa salto, mas eu boto um cinto, eu boto um negócio de um relógio, eu comecei a entender as cores que me favorecem. Então, ela sempre comenta, toda vez que eu apareço com uma cor na paleta no Instagram, ela comenta na paleta da cor. Eu acho maravilhoso. Porque realmente faz muita diferença. Sim. E é engraçado, porque é onde as pessoas comentam nas minhas fotos, assim, tipo, nossa, Gostei você tá linda. dessa roupa. Tá linda, você tá linda. A pessoa nem sabe por que é. Então, a gente também aprende a usar essa imagem para o que a gente quer expressar, né? A gente aqui fica falando... Quando começou a conversar, você fez, a gente vai vestir o quê? Acho isso maravilhoso, porque a gente quer mostrar alguma coisa. Eu não vou chegar aqui de pijama e dizer... Não, a gente vai fazer um episódio de pijama. Não, vamos, mas é porque... Mas a gente vai ser aquele que a gente vai falar dos sonhos. Pronto. Spoiler! Fechado, Tem um episódio dos sonhos. Mas assim, até nisso a gente agora se preocupa. O que a gente quer? A gente tá aqui fazendo um podcast que é pra gente se divertir e tal, mas é para as pessoas gostarem também. Se eu aparecer aqui parecendo a maluca do pão, e eu não é essa imagem que eu quero passar, qual é a imagem que eu quero passar? Então eu acho também que isso ajuda a gente a ir construindo essa imagem que a gente quer passar. Que é, mais uma vez, uma faca de dois lados, porque a gente tem a imagem que a gente quer passar e o que a gente é de verdade, né? Mas você gosta de ser a maluca do pão? Não gostava, tanto que eu comecei a desconstruir um pouco isso, assim. Eu tinha uma coisa, sabe quer ver uma coisa que eu dizia muito sobre mim? Eu falava muito que eu era filho homem. Eu tenho 2 irmãos. Sim. E eu sempre dizia, eu sou o filho homem do meu pai. E por que essa referência masculina? Porque eu sempre fui uma menina moleca. Eu sempre fui a pessoa que ajudava meu pai a carregar as coisas, a pegar o peso. Sabe, meus irmãos são muito intelectuais, assim, muito inteligentíssimos. Um é da TI, aquele que você senta no computador e resolve tudo e pererei. O outro é um músico desses também, todos. Então eles são muito assim, do computador, dos jogos, do Lego. Eu era a pessoa que ia jogar bola na rua. Que minha mãe me proibia de sair de casa porque o joelho tava com 400 furos, que subia no telhado, que não sei o quê. Então, eu sempre fui essa criança que dá esse trabalho, porque é a que é mais arteira. Eu morava num prédio que só tinha menino, eu era a que corria no meio dos meninos, que jogava bola, que, sabe? Então, eu tinha muito essa característica masculina em mim, que eu atribuía ao masculino. E por muito tempo, adulta, eu usei isso, eu disse, eu sou o filho homem. Eu sou o homem da casa, quando eu casei, né? Então, a gente ficava assim, eu sempre usei muito isso. Eu acho que, de alguma forma, quando eu quis parar e dizer, não, peraí, eu quero ser menina também. Primeiro que eu fiz foi um processo de autoconhecimento mesmo. Eu fiz um curso de reiki incrível, maravilhoso, que a minha demanda era me conectar com o meu lado feminino, porque eu sempre também, por conta dessa fortaleza aparentemente masculina, eu rejeitava muito as emoções e me conectar com elas. Então foi essa busca, e essa busca assim, tem uma amiga minha que estava nesse curso comigo, Lari, que ela quando me vê de batom fala, ai, tão linda de menina, porque era a minha busca mesmo, e eu acho que isso também me fez desconstruir esse lugar. Eu não quero mais ser o menino da casa, eu não quero mais ser o brother, como muitas vezes muitos amigos disseram, você é brother? Não quero não. Cuidado com o que você vai falar. Alguém falava assim, ai, peraí, tem uma menina aqui, cuidado. Não, Marília é um brother. Não sou não. Me respeite. Entende? Eu quis sair também desse lugar que, de alguma forma, pra mim, foi muito confortável. Eu alimentei ele durante muitos anos. Era muito legal pra mim, eu gostava. Eu enchia a boca pra dizer, eu sou filho homem, eu sou a pessoa que resolve, eu sou não sei o quê. E eu cansei de sustentar essa imagem.
Mas eu tenho um contraponto, Mari, Diga. para esse fato de a Claro. gente se esconder atrás desse discurso, né? Porque acaba sendo uma fuga mesmo. E eu digo isso porque eu tenho alguns comportamentos que eu percebo que eu me espelho muito no meu pai. Meu pai tem esse perfil muito durão, muito resolutivo, muito... Eu acho que é porque a referência que a gente tem é de que os homens, eles não falham, eles não precisam lidar com as emoções, Sim. eles têm uma autoestima muito mais elevada, né? É como se pra gente, a gente idealizasse ser homem, porque o homem não tem que lidar com as coisas que a gente precisa lidar. É a sensação que eu tenho às vezes. Perfeito. Né? Da gente se esconder atrás daquela couraça ali, né? De ser homem, de ter esse perfil muito, muito masculino. Porque eu acho engraçado até, eu falo muito isso com as minhas amigas. Gente, a gente precisa pegar a autoestima masculina, invasar e vender. A autoestima do homem hétero. Usar, porque é um negócio surreal. Tem uma menina no Instagram, não vou me lembrar o nome dela agora. Giovana, né não? Não, é uma que faz, eu acho que é Ana Terra, acho que é. Que ela faz entrevistas assim na rua, né? E outro dia ela fez uma pesquisa, sei lá, 10 mulheres. Como é que você considera a sua autoestima? Praticamente todas disseram, né, que a autoestima era ruim, que não sei o quê. Você se acha bonita? Não, não me acho bonita. E todos os homens, pô, me acho bonito. Rapaz, cada bomba. Meu amor, cada bolo desinformado quente. Que eu ficava assim, uns projetos mal acabados, fora de esquadro, que eu ficava... Não, gente, eu acho importante você ter autoestima. Porque se você não gostar de você, ninguém vai gostar. Mas tem umas criaturas que eu fico assim, meu amor, eu vou te apresentar um amigo meu chamado Limite, pra você pegar e se comportar. No São João, eu fui pro Pelourinho, né? E aí, tava lá dançando, curtindo. Gente, as criaturas que chegavam pra dançar comigo. Primeiro que quando chegava assim, um homem muito velho, assim, muito idoso, né? Já um senhor, completamente... Não tenho nada contra nenhuma relação entre pessoas jovens e pessoas mais velhas. Não é isso, não. Mas tinha situação assim que eu ficava, não, gente, não é possível que esse homem tá vindo procurar graça comigo, né? Aí eu ficava assim, meu Deus... Aí ficava... E homem tem um negócio de paquerar você que eles ficam assim, ó. De longe, que eu tenho medo da pessoa tá tendo um AVC. Mas teve um que eu tive vontade de perguntar, meu senhor, o senhor tá bem? Você tá tendo Que quer que eu chame o senhor? SAMU, que eu tô achando que o senhor tem um AVC? Ou então é aqui com a bebida assim, ó. Ó, assim pra você, ó. Gente, é desesperador. Aí você fica, tu acredita que essa pessoa tá mesmo querendo alguma coisa comigo? Ou então te oferece uma bebida, uma comida, um negócio. São João, minha gente, o que me ofereceram de pamonha e de milho, você não tem noção. Gente, eu não tava com fome, não. Eu tava bem, tá? Tava bem alimentada, tava tudo certo. Eu tenho comida em casa. Eu tenho que comer em casa, não se preocupe mas eu tenho que comer em casa, querida. Mas a autoestima masculina é um negócio surreal. Homens, eu acho muito legal que vocês sejam seguros, até porque estar com um homem inseguro é uma porcaria. Mas não precisa tanto, gente. Vamos... Mas porque o menino, quando tá criança, ele sempre ouve, né? Que menino lindo! Que coisa linda da avó, coisa linda da mãe. Ave Maria, esse menino quando crescer vai dar trabalho. E as meninas ouvem o quê? Se comporte como mocinha. Fecha as pernas. Fecha as pernas, sente direito, fale baixo. Homem nenhum gosta de mulher que fala alto, que grita, que não sei o quê. Então acaba que a referência da gente... Ótimo você falar isso da infância, assim, porque eu acho que a gente traz muito essa referência da infância. E por mais que a gente ache que a gente é super evoluído agora, né, em relação à nossa infância, eu vejo as construções, assim, pelo meu filho, né, que tem 8 anos e tal, os colegas e as pessoas na escola e os ambientes que eu frequento, eu acho que a gente continua fazendo a mesma coisa. O que é muito louco, né, porque a gente pega pessoas que, teoricamente, reclamam desse discurso, dessa masculinidade que é tóxica. E eu não tô chamando masculinidade o homem, não. Porque tem muita mulher com masculinidade tóxica, né? Que, inclusive, são as mães que ensinam essas coisas. Sim. E que replicam esses discursos. Eu acho, sim, que a gente precisa educar os nossos filhos, que a gente tem que ensinar como se comportar nos lugares, né? Eu tô numa briga agora com o Arthur mesmo, que eu fico dizendo a ele que ele pode não querer abraçar e beijar ninguém, mas bom dia, boa tarde, boa noite, ele tem que dar. Sim, tem que ser educado. Então, ele tem que... Eu acho que a gente tem que dar esses sinais mesmo. A gente vive em sociedade, né? A gente não é desgovernado que a gente vai acordar e vai sair e fazer o que a gente quer. Então, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Eu acho isso muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem falas que a gente não precisa replicar mais, né? E esse é o tipo de fala. A gente precisa ter homens que ajudem nas tarefas de casa.
né? Que façam Que as façam, tarefas de né? casa. Eu tô falando assim, ajudem as crianças mesmo. Porque o meu filho todo dia tira a mesa. Bota o patinho dele na pia, tira a mesa de todo mundo. Se eu já tiver terminado de lavar a louça, ele lava a louça dele depois. Então, assim, tem que fazer essas coisas. Eu acho que a gente tem que ir construindo. As meninas podem também ter outro tipo de construção. Não precisam ir para esse lugar da estética que a gente ouve muito até hoje. Até hoje. Se você não for de tal jeito, ninguém vai te querer. Se você não... Como se, assim, o mais importante da nossa vida fosse ter um casamento bom. Que é uma coisa antiga, do século passado. Isso já foi assim. Já existiu essa época. Na época das nossas avós, era esse o objetivo. Não tinha estudar, não tinha criar, não tinha nada disso. Era viver em função de um viver em função casamento. de um casamento, mas isso não existe mais, mas ao mesmo tempo a gente continua levando esse legado, e aí é por isso que eu acho que a gente mata a autoestima das mulheres, porque a gente ainda entende que a mulher foi feita para agradar o outro, então ela precisa ter a bunda grande, tem que ter o peito. Por quê? Porque o cara lá de 40 anos não vai querer uma mulher de 40 anos com o peito mole, com a bunda mole, depois que já teve filho, ele quer a novinha, durinha, bonitinha, entende? É muito cruel isso que a gente faz, né? E são referências que vêm da nossa infância mesmo. Porque é muito cruel a gente olhar para uma menina nova de 12 anos e dizer, nossa, você tá gorda, ou nossa, você é magrela, ou nossa, você vai se enfeiar, você tem que ser invisível. Oh, que loucura isso. Você dizer a uma criança que ela tem que ser invisível porque ela chama atenção demais. Como a gente já falou aqui, tanto eu como você já passamos por isso. Ria mais baixo. Fale mais baixo. Fale menos. Não apareça tanto. Você não quer aparecer tanto, você não quer chamar tanta atenção. Eu quero sim. Só que isso vai gerando coisas que a gente nem imagina. Porque isso lá na infância reflete na pessoa que faz os procedimentos descontrolados, que quer mudar 100% o corpo, que não consegue ser feliz, não consegue se olhar no espelho e ser feliz. Porque, claro, mais uma vez, não tô aqui fazendo a santa, nem aqui, eu me amo maravilhosamente. Gente, adoraria fazer várias coisas também. Tem dia que a gente acorda... Primeira coisa, queria tirar a papada, queria fazer... Morro de medo, sou cagona, não tenho coragem de fazer nada. Mas, se você me perguntasse, mudaria? Mudaria, sim. Se fosse mágico, não tivesse que cortar, já teria feito. Mas, ao mesmo tempo, isso não me impede não é uma coisa que me para. Eu não vou sair de casa. Eu conheço pessoas assim. Eu não vou sair de casa porque eu tô gorda. Porque eu tô feia. Porque eu tô inchada. Gente, a vida é tão maravilhosa, com tantas coisas para você fazer, com tantas coisas para você curtir, e você fica preso. E a gente falando aqui de rede social, e a gente falou muito também do adolescente, porque é uma fase de transição muito difícil. Muito. Né? Nós fomos adolescentes, né? A gente tem filhos. E é realmente um processo ingrato, né? Porque todo dia você acorda com uma coisa diferente. Né? Os meninos acordam com a voz diferente, é o corpo que está desproporcional. É a voz que muda. É a voz que muda. É um processo de maturação, né? Vamos dizer assim. Claro. Que é muito difícil. Aí você está exposto o tempo inteiro a referências nas redes sociais que te colocam completamente distante desse patamar de beleza. É muito cruel. É muito cruel porque, assim, para além disso... As pessoas esquecem da vida cotidiana. Eu me lembro que quando eu viajei para o Jalapão em 2021, gente, eu vi alguns dos cenários mais lindos da minha vida. O lugar é um lugar mágico. É um negócio assim que você fica... Não é possível que esse lugar exista. De tão lindo. E eu presenciei inúmeras pessoas chegando em grupos assim, como as atrações turísticas são muito restritas, né? Você tem que ir, dar o seu mergulho, tirar sua foto. É tudo muito rápido, porque acaba sendo muita gente. Tinha uma criatura que ela estava fazendo o mesmo trajeto que a gente, né? Ela entrava nos fervedouros, era assim, ó. Fazia o mergulho, havia uma pessoa, filmava, não sei o quê. Ela, sorridente, depois fechava a cara e saía. Eu ficava, gente, essa pessoa tá curtindo esse lugar? Não tá. Quantas vezes você já viu alguém no lugar assim, ó? Tirando foto depois... Ai, gente, é muito louco. O tempo inteiro. Não, e assim, tem uma coisa assim da gente parar de aproveitar, né? A imagem faz tão mais importante, é tão mais importante eu filmar e eu postar que eu tô feliz e que eu tô em Paris e que eu tô do que eu viver aquilo. Quer ver uma coisa que eu fico assim, enlouquecida, porque é uma coisa que me toca muito, eu adoro show. Eu gosto mesmo, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu já, assim, quando eu comecei a trabalhar,
E morava ainda na casa dos meus pais, 100% do meu salário era pra viajar pra ver show. Eu fui ver todos os shows que eu não pude ver na minha adolescência, sabe? Fui ver, eu ia sozinha, eu viajava, era a época que as passagens aéreas eram baratas e isso era uma coisa... E assim, eu fico, gente, eu enlouqueço quando eu chego num show e tem 845 celulares. Ninguém tá assistindo o show, Ninguém meu tá irmão, fica em casa. Ligue na sua televisão a zorra do show. Se você quer ver pela tela, fique em casa, rei. Você não tá aproveitando, porque a vibe do show é a vibe do show, é você tá ali, é você trocar aquela energia, é igual teatro, sabe? Mas a gente quer registrar pra dizer que foi. O mais importante não é ir, é dizer que foi. Entende? Se eu for com você pra algum lugar, se a gente for no Jalapão, se a gente for não sei o quê, o mais importante é a gente postar e dizer que foi. Não é a gente ter ido e ter vivido essa experiência, porque se a gente não botou na rede social, a gente não foi. Não, pra que a gente foi? Mas e quantas vezes eu e você, Gastou a gente já esse se encontrou e dinheiro não tirou uma foto? 585, porque a gente tá tão preocupada em estar ali, conversar e bater papo e tal, não sei o quê, do que ficar nessa neura de cara. Eu preciso registrar tudo. Eu vou sair com fulano, eu tenho que registrar. Eu vou sair com não sei quem, eu tenho que registrar. Eu vou viajar, vou conhecer comer um lugar tal incrível. Coisa, vou claro, tirar eu foto. também tenho coisas que eu adoro registrar. Tem hora que eu olho uma foto, que eu chego, que eu vejo um pôr do sol, que eu falo, caralho, isso aqui precisa ficar eternizado. Tiro uma foto no meu celular e boto. Sabe? Também gosto dessas coisas. Mas não é o tempo todo. E escola, gente? Porque como a gente tá falando de adolescente, de criança, quantas vezes você já foi para apresentações de Arthur? Eu, na época que E os Dudu pais não tinha assistem. apresentação, ninguém assiste. Todo É todo mundo mundo filmando. disputando com o celular assim em cima para ver quem tira a melhor Eu, foto. inclusive, nem pego no celular, porque eu já sei que no grupo, 2 minutos depois, vai ter os vídeos todos. Eu fico, gente... E eu vou te falar uma coisa, as crianças reparam. Porque Totalmente. Arthur procura o meu olho o tempo todo. E uma das maiores alegrias que eu tenho, eu fico até emocionada, é que toda vez ele encontra. Ele vai olhar pra mim, ele vai saber que eu tô ali por ele, que eu tô assistindo ele, que eu tô ali vibrando por ele, sabe? Porque meu filho vai crescer, gente, daqui a pouco ele não tá aí. Eu vou ter essas imagens, essas fotos ou não, sabe? Porque pra falar a verdade, eu até gosto quando eu paro, olho, vejo uma foto. Antigamente meu pai adorava tirar foto, né, da gente quando era criança. Então eu tinha uns álbuns e tudo mais, eu acho massa. Mas a vida não é só isso. Verdade. A gente precisa viver a vida. Para além da imagem, né? Para além disso tudo aí. Uau. E é assim, ó. Ah, ela se emocionou e me emocionou também, me deu choro. Pensa uma pessoa que chora. A gente ficou um tempão sem se ver, né? Tá gravando agora. Inclusive, gente, deixa eu fazer um adendo aqui, 2 autos, a gente depois bota esse corte lá. Eu quero pedir desculpa às pessoas, viu? Eu recebi, gente, eu fui parada no aniversário de gente me dizendo assim, Marília, toda sexta-feira eu tô lá e não tem vídeo no canal. Gente, desculpa, mas é porque a gente é uma CLT, uma autônoma que vive viajando. Eu tô em turnê com Balé Folclórico, a gente não tava conseguindo. Eu falei, amiga, vamos parar pra gente conseguir esse horário para as pessoas, porque eu já tô recebendo ameaças do pessoal aí, gente. Calma, viu? E a gente tem um compromisso, né? Eu dei uma pausa necessária para cuidar da saúde. E Mari totalmente apoiou, Claro. né? De imediato. E assim, a gente jamais vai perder de vista o fato de que a gente faz isso aqui porque é pra gente se divertir, pra gente se encontrar. Tem que ser gostoso, a gente tem que ter tesão pra fazer isso aqui. No dia que virar obrigação, deixa de ser bom pra gente e pra vocês. E a gente se encontra aqui, tipo, a última vez que a gente se encontrou foi aqui. Foi. Foi no dia da gravação. Mas assim, ficamos um tempão sem gravar, né? E assim, eu não podia voltar a encontrar Marília sem trazer uma surpresa. Ai, que miséria. Vem, viu? Ela disse pra mim quando chegou aqui, fez uma surpresa pra você, mas eu só vou dizer na hora. Eu digo, quer dizer, vem a bomba, vá. Como eu escrevo os roteiros, né? Eu acabo de criar o quadro Receba a Galinha Pulando. E eu explico o que é Receba a Galinha Pulando. Todo episódio eu vou chegar com uma pergunta pra você que você não faz ideia do que é, você vai ter que responder assim na lata. O que é Jesus? Mande a bomba, vá, amiga. Hoje eu vou pegar leve, Eu gosto dessa palhaçada. Tem aqueles ping-pong, né? Uma cor. Não sei, não faça isso comigo não, que eu vou passar vergonha, eu vou dizer besteira. Marília, diga. O que é ser livre pra você? Putz, grila. Isso é porque ela tá pegando leve, viu? Eu tô imaginando nas próximas semanas. Velho, ser livre, pra mim... Olha, eu fiquei... Essa é uma pergunta interessante, porque eu acabei de... Tô ainda em cartaz em algumas apresentações com a Vaquinha, e a Vaquinha queria voar e ser livre, né? A gente falava muito isso, que é livre, que é ser livre, que é liberdade. Então eu tive muito tempo pra pensar sobre isso. Eu acho que ser livre é você respeitar
a sua força e a sua fragilidade. É você olhar para sua luz e para sua sombra. Porque não adianta a gente dizer, ser livre é você poder fazer o que você quiser. Mentira, ninguém faz o que você quiser, não é ser livre. Ser livre é você poder fazer, viajar, fazer acontecer. Não é. Eu acho que ser livre é você conseguir. E é muito difícil, perceba. Eu não sei se a gente, em algum momento da nossa vida, chega a ser absolutamente livre. Eu acho que a gente vive nessa busca. Mas eu acho que o caminho é a gente buscar acolher a nossa sombra e a nossa luz. Aceitar quem a gente é. É muito clichê dizer isso, né? Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente mente pra gente mesmo o tempo todo. A gente passa a vida inteira tentando descobrir quem a gente é. Não, e a gente fica com vergonha. A gente fica sem querer dizer. A gente fica sem querer falar em voz alta pra gente mesmo. Não tô falando nem de falar pros outros. A gente às vezes tá sentindo uma dor e a gente quer botar a pose de machão e dizer, não tô sofrendo por isso. Em vez de olhar e dizer, cara, tô sofrendo por isso, que merda, velho, que idiota. Porque a gente mesmo se coloca nesse lugar de julgar o que a gente tá sentindo. Então, acho que a liberdade, ela tem a ver com acolher isso sem tanto sofrimento. Com o sofrimento necessário, mas sem se afundar, sabe? Arrasou. Que filosofia, hein, bicha? Menina, só você mesmo, viu? Receba eu tava tomando banho pra vir gravar. Eu fiquei pensando assim, vou botar um negócio aqui pra Marília, pra ela lembrar. Olha a mim. Miséria. Tava agora com saudade, me diga, não, amiga. Eu tava, sempre tava. A gente já falou quase tudo aqui do seu roteiro, viu? Eu tava olhando. É porque a gente mistura tudo, a gente não vai na ordem, mas no fim das contas, a gente fala tudo. Ela já sabe tanto o que a gente vai dizer, que ela já bota aqui sabendo que a gente vai falar do assunto, sem nem precisar chegar no assunto. Mas vem cá, como é que foi a semana? O que aconteceu aí de BO que você quer botar pra fora essa semana? Porra, não foi receba a galinha pulando, mas também eu não tava esperando por essa, não. Eu, assim, como eu falei, né, que dei essa pausa para cuidar da saúde, e interessante que tem muito a ver com o que você falou, né, da gente acolher as nossas luzes e as nossas sombras. E eu acho muito corajoso você reconhecer que não dá para você, sabe? Tá pesado. Eu não dou conta. Não tenho condições. E essa pausa foi para isso. E eu me vi 10 dias sem fazer nada. Glória a Deus. Oh, meu Deus, sem fazer nada. Pra essa mulher ficar sem fazer nada. Descansar a mente mesmo, porque tava pesado. E é muito doido, assim, você se entregar. Mas foi uma coisa tão gostosa e necessária. Eu sinto, assim, que eu renasci, sabe? Uhum. E o BO que eu, assim, pronto, falei... eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu insisto, porque quando você está passando por isso, eu acho que isso te afeta muito mais. O pronto falei de hoje, assim, o meu pare vai para aquela pessoa que vê você num processo de sofrimento, né? De sombra ali, de acolher a sua sombra, e fica para você, tá triste? Fique triste não. Ah, ótimo. A pessoa chegou com a solução. É só não ficar triste. É só não ficar triste. Reaja. Você é uma pessoa tão bonita, você é uma pessoa tão divertida. Meu amor, se fosse tão simples assim, você não estava fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, não estava se dando esse tempo para descansar. Parem de querer imprimir na vida dos outros a simplicidade da resolução dos problemas que não são seus. Porque a gente tem solução para o problema de todo mundo, menos para os nossos. A gente resolve tudo dos outros. É por isso que a gente fala da vida dos outros. É por isso que a gente... fulano não deveria ter feito isso. Se eu fosse fulano, mas você não é. Então, cuide da sua vida. E deixa a vida de que ela é. Maravilhosa. Pronto, falou. Eu vou aproveitar e vou dizer que o meu pronto falei dessa semana também vai por aí, viu? Porque eu acho que a coisa mais chata... Se você quer um conselho na vida, aproveitar aqui, ó, vou te dar um conselho. Não seja a pessoa... que coloca as suas expectativas no outro. Não queira que eu faça nada, não. Tá bom? Quando eu estiver precisando de opinião, eu vou dizer, você acha que eu deveria fazer isso ou aquilo? Se eu não lhe perguntei, não ofereça a sua opinião, não diga, e o pior de tudo, não fique enchendo a porra do meu saco pra fazer o que você quer, tá bom? Obrigada, beijo. É aquela coisa, né? Você quer me dar alguma coisa, me dá um pix. Exatamente. Não dá opinião não, que eu não quero opinião não, eu quero pix. Faz o pix. Não seja essa pessoa, porque tem gente que além de dar opinião, ela quer que você faça. Se você não fizer, ela fica chateada. Ela quer discutir, meu amor, vamos fazer o seguinte, quando for a sua vez, você faz. Você faz. Tinha um diretor de teatro que falava isso. Quando você tinha... eu acho que a gente podia fazer essa cena assim. Ele virava, quando você dirigir essa peça, você bota desse jeito. Maravilhoso.
Então, ó, quando você dirigir a sua peça, você faz do seu jeito, na minha, quem manda sou eu nessa porra. Pronto, E o último pronto falei, eu quero mandar pra tia Selma. Tia Selma, coitada. Tia Selma, meu amor, vou fazer 41 e nunca caiu. Só lhe digo isso. Tia Selma tá traumatizada Menina, agora. e eu tenho a história, viu? Se revirando, tia Selma em casa agora. Tia Selma. Mas também, né, tia Selma, qualquer coisa você liga pra doutor Sandro. Doutor Sandro resolve. Eu tô fazendo a propaganda aí. A bichinha. Oh, meu Deus, bichinha não, você não presta, vale nada. Tia Selma ainda tá viva, amor? Tá viva, amor. Meu Deus, tia Selma. Nunca mais eu tive notícias, mas ela tá viva. Eu tenho umas histórias aí dela que, meu Deus, eu vou sair presa, mas vai ficar pra outro episódio. Outro episódio. Gente, tá semana que vem, viu? Eu sei que vocês estavam com saudade da gente. No instante a gente volta. Não fique não, tá tudo certo.